E aí galera, beleza? Bora para mais um vídeo, continuando o capítulo 7, que fala de diagonalização de operadores. Então bora lá para a primeira. Que no caso é a sexta questão do capítulo. Eu tenho um operador linear do R3 para R3 e a base alfa, que é a base canônica, então também uma base beta, dada por esses vetores. E ele também dá a matriz desse operador linear na base canônica. Então o item A, ele pede para a gente encontrar o polinômio característico, os autovalores e os autovetores. Bom, como essa matriz é diagonal, então fica bem fácil achar o polinômio característico. A gente fez bastantes questões nos vídeos anteriores. A gente subtrairia lambda aqui, na diagonal principal, e calcular o determinante, né? Como ela é diagonal, é simplesmente o produto desses valores. Então vai ficar 2 menos lambda, menos 3 menos lambda, ele tem de novo, né? Então coloca aqui ao quadrado. Pronto. A gente pode dar uma pequena ajeitada aqui, tirar esses sinais aqui de dentro, ficando 3 mais lambda, que está ao quadrado, né? Não vai fazer diferença. Então a gente facilmente encontrou os autovalores, que é o lambda 1 igual a 2 e o lambda 2 igual a menos 3. Então vamos achar os autovetores. Os autovetores associados ao autovalor 2. Bom, escreve a matriz, né? Deixa eu ver, 2, 0, 1. 0, 3, 1. 0, menos 3, 1. E 0, 0, menos 3. Isso aqui multiplicando por um vetor arbitrário é para dar 2 vezes esse vetor. Então a gente efetua a multiplicação, né, dessa linha aqui por essa coluna. Então fica 2x mais z igual a 2x, por causa daqui, né? A próxima, segunda linha, pela coluna vai ficar menos 3y mais z igual a 2y. E a próxima vai ficar menos 3z, menos 3z igual a 2z. Bom, disso aí a gente consegue concluir da última igualdade que o z tem que ser 0. Você pode passar, você pode subtrair 2z em ambos os lados, vai ficar 2z menos 3z, ou seja, menos z igual a 0, portanto z igual a 0. Se o z igual a 0, ele vai sumir daqui, e eu posso concluir que o y é igual a 0. E se o z é igual a 0, eu não tenho nenhuma informação relevante acerca do x, né? Então o x é qualquer. Então isto é... já deixei escrito aqui embaixo. Então isto é, os autovetores associados são do tipo 0... x qualquer, né? x, 0, 0. Pronto, então já deixei pronto aí as contas para o outro autovalor. Eu multipliquei a matriz por um vetor arbitrário, agora multiplicando por menos 3, que é o autovalor. Fiz o mesmo esquema com o sistema linear e obtive as conclusões. Que o z igual a 0 dá a segunda igualdade, né, porque isso aqui vai sumir. Se o z igual a 0, o x igual a 0, por causa da primeira igualdade, e não tenho nenhuma informação acerca do y. Então, esse é o formato. Item B. Ache t beta beta, ou t na base beta, né, e o polinômio característico.
Aí ele pede para a gente fazer uma observação a esse respeito. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar, é dessa relação aqui. Está no capítulo, eu acho que no capítulo 6, que é o seguinte: você tem uma transformação na base beta, é a mesma coisa que você pegar a transformação na base alfa e multiplicar pelas mudanças de base, né? Pelas matrizes de mudança de base. Eu gosto de escrever assim, porque às vezes eu confundo essa notação que tem as bases uma em cima da outra, né? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que nesse caso... Opa, a caneta caiu. Eu estou pegando o operador que está na base beta, beta. Ou seja, ele vai agir sobre um vetor que está na base beta. Então, aqui, do outro lado, também tem que agir um vetor que está na base beta, né? De fato, é o que está acontecendo. Essa transformação, essa matriz de transformação, ela pega um vetor na base beta e transforma para a base alfa. Né? Pega na base beta, transforma para a base alfa. Depois você aplica a transformação nas bases alfa-alfa, que vai me dar um vetor na base alfa. Depois você pega a matriz de transformação, agindo sobre o vetor na base alfa, e transforma para a base beta. Voltando para a base beta aqui. Então eu prefiro essa notação, mas na prática é a mesma coisa, né? Só você lembrar que você lê assim. Pega um vetor na primeira base e transforma na segunda. Pois bem, então a primeira coisa que a gente precisa achar são as matrizes mudança de base. Da base beta para alfa e de alfa para beta. Então isso é fácil, né? A gente pega o primeiro vetor... Opa, deixa eu voltar aqui. Apertei o botão errado. A gente vai pegar o primeiro vetor e vai escrevê-lo como combinação linear dos vetores da outra base. A gente vai fazer a mesma coisa, né? E com os coeficientes que a gente achar, a gente vai montar a matriz de mudança de base. Então vamos lá. Eu estou passando da beta para a canônica porque a conta fica bem óbvia. Então eu peguei o primeiro vetor, que é o 0, 1, 1, escrevi como uma combinação linear desses três vetores da base canônica, e aí as respostas do sistema linear gerado ficam óbvias, né? Porque ó, A11 vezes 1 mais A21 vezes 0, então não vai contar, mais A31 vezes 0, que também não vai contar. Então, na verdade, A11 vezes 1 tem que ser igual a 0. Portanto, o A1 tem que ser 0. A mesma coisa vale para os outros. Eu tenho que o A11 vezes 0 não vai contar. O A21 vezes 1 vai contar, né? Deixa guardadinho. E o A31 vezes 0 também não vai contar. Então, A21 vezes 1 tem que ser igual a 1. Portanto, o A21 tem que ser 1. Lembrando que eu coloquei esses índices aqui trocados, porque quando a gente for montar a matriz, a gente vai colocar esses índices como colunas e não como linhas. Então eu já coloco trocado que é para ficar na mesma notação. Então, fazendo a mesma coisa para os outros vetores, pega aí o segundo vetor, escreve como como combinação linear dos vetores da base canônica. A gente vai achar os coeficientes. E com o terceiro vetor, mesma coisa. Você pode pausar aí para dar uma olhada nas contas e tal. Então, a gente pega os coeficientes, né? 0, 1, menos 1. Opa, 0, 1, 1. Coloca aqui. Os outros coeficientes, 0, menos 1 e 1, estão aqui. E os outros 3 estão aqui. Então, isso aqui é a matriz de mudança de base, que pega um vetor na base beta e passa para a base canônica. E aí, é interessante a gente lembrar um fato de que a matriz de mudança de base, a transformação inversa, é simplesmente a inversa da matriz de mudança de base original.
Então, a gente achou a matriz de mudança de base da beta para alfa. A da alfa para beta vai ser simplesmente a inversa da beta para alfa. Então, você pode inverter do jeito que você achar melhor aí. Você vai achar essa outra matriz, que é de alfa para beta. Então, a gente tem todos os ingredientes para usar nessa fórmula, né? Então, vamos lá. Já deixei a conta aqui tudo preparada. Então, essa aqui é a matriz de mudança de base de alfa para beta. Essa aqui é a matriz do operador linear na base alfa. E essa é a matriz que transforma um vetor na base beta para a base alfa. Então, é feito nossas multiplicações. Efetuei primeiro essas duas aqui, obtendo como resultado essa matriz. Você pode pausar aí para conferir nas contas. E por fim, essa última multiplicação resulta nessa matriz. Então, essa aqui é a matriz da transformação linear nas bases beta e beta. O item ainda queria que você calculasse o polinômio característico, exatamente. O polinômio característico seria o determinante dessa matriz, essa mesma matriz, depois que a gente subtrai lambda na diagonal principal, né? Então, fiz essa montagem aqui, calculei o determinante, dá umas continhas meio chatas, né? Tem fração envolvida. Você pode pausar para olhar com mais detalhes. E eu cheguei nesse polinômio característico aí. E aí, a gente precisa fatorá-lo, né? Para descobrir direitinho os autovalores. E aqui eu tenho uma equação de terceiro grau, ou uma função do terceiro grau para a gente descobrir as raízes. Então, para conseguir essas raízes, eu vou usar um teorema que é conhecido como teorema das raízes racionais. E ele é o seguinte, ele vai dar para a gente os candidatos racionais a serem zero dessa função. E assim, a gente vai abrir um conjunto com esses candidatos. Então, o candidato racional ele é do formato P sobre Q, onde o P tem que ser um dos fatores de 18 e o Q tem que ser um dos fatores do menos 1. No caso, o Q só pode ser 1 ou menos 1, né? São os únicos números que dividem o menos 1. Então, a gente, na verdade, vai fazer a lista dos divisores de 18. Então, é 18, 9, 6, 3, 2 e 1. E todos esses valores podem ser mais ou menos. Claro, se aqui tivesse, ao invés de menos 1, fosse 2, a gente teria que os fatores seriam esses, e todos esses divididos também por 2, né? Mas enfim, só para ilustrar. Então, você vai buscar o zero dessa função, pelo menos 1, entre esses candidatos. Após alguns testes, eu descobri que um dos zeros era o 2. A gente pode dar uma testada. Aplicando 2 nessa função, a gente vai obter menos 8, né, porque é 2 ao cubo, menos 2 ao cubo, mais 6, mais 6 não, né? Menos 4 vezes 2 ao quadrado. Dá menos 8. Aí, 3 vezes 2 dá 6. Mais 18. E não deu zero. Fiz alguma conta errada? Deixa eu ver. Pera, eu tava testando 2, né? Então,
menos 2 ao cubo realmente dá isso. Menos 4 vezes 4... errei a multiplicação, ótimo. Menos 4 vezes 4 vai dar 16, na real. Agora sim, né? Menos 16 menos 8 vai dar menos 24. Mais 24 dá 0. Show. Vou colocar só 0 aqui do lado. Então, de fato, é uma das raízes. E por teorema, a gente sabe que um polinômio é dividido... Vou colocar lambda aqui. Um polinômio é divisível por por x menos uma de suas raízes, né? Nesse caso, lambda menos uma de suas raízes, que é o 2. Então, vou copiar aqui o polinômio. Então, lambda menos 2. E essa divisão aqui vai dar exata. Então, bora dividir. Menos lambda ao cubo dividido por lambda, vai dar menos lambda ao quadrado. Multiplica menos lambda ao quadrado por lambda, vai dar lambda ao cubo. A gente troca o sinal aqui, né? E menos lambda ao quadrado vezes menos 2 vai dar mais 2 lambda ao quadrado. Aqui a gente troca o sinal, então coloca menos 2 lambda. Isso aqui vai cancelar. Essa soma vai dar menos 6 lambda ao quadrado. Baixar os demais, 3 lambda mais 18. Divide menos 6 lambda ao quadrado por lambda, então vai dar menos 6 lambda. Aqui vai dar 6 lambda ao quadrado. E menos 6 lambda vezes menos 2 dá 12 lambda. E aqui eu troco o sinal. Menos 12 lambda. Vou poder cancelar esses dois. Aqui vai me dar menos 9 lambda mais 18. Divido de novo, aqui vai dar menos 9. 9 lambda, menos 9 vezes menos 2 dá menos 18. Vai dar mais 18, só que eu vou trocar, coloco menos 18. E aí, resto 0. De fato é divisível. Então a gente consegue fatorar. A gente consegue escrever esse polinômio como sendo o produto de lambda menos 2, que multiplica lambda ao quadrado. Vou trocar logo o sinal de tudo isso aqui. Vou colocar o sinal para fora. Fica melhor. 6 lambda mais 9. Então, menos lambda menos 2. Isso aqui é um produto notável. Lambda mais 3 ao quadrado. Então, a gente consegue os autovalores, né? O primeiro é 2 e o segundo é menos 3. De fato, são os mesmos autovalores e o mesmo polinômio característico que a gente obteve da matriz original. Cadê? É 2 menos 3, tá aqui. E o mesmo polinômio característico, né? Ou seja, o item B, a gente achou a transformação na outra base e o polinômio característico, e eles têm os mesmos autovalores, ou seja, é o mesmo polinômio característico. Então, o que a gente pode escrever, uma observação é que o polinômio característico não depende da base. Não depende da base. E o item C pede para a gente encontrar uma base de R3 tal que a matriz seja diagonal. Está perguntando se esse operador é diagonalizável. A resposta é não, não é. Por quê? A gente tem aqui os dois autovalores. A gente consegue obter um autovetor associado a esse autovalor 2. E a gente só consegue obter também mais um associado ao autovalor menos 3. Então, a gente não consegue 3 autovetores linearmente independentes
Portanto, a gente não consegue uma base e ele não é diagonalizável. Então segue direto do item A, né? Próxima questão. Questão 7. Sejam T de V em V um operador linear e alfa e beta bases distintas, mostra que os determinantes desses operadores escritos nessas bases são iguais. Então a gente precisa simplesmente fazer uma continha com esse resultado da mudança de base, né, desses operadores. E segue direto da propriedade de determinante, que é o seguinte. Se a gente aplica o determinante nessa igualdade, de um lado fica isso, do outro fica, vou copiar isso aqui, ó, do outro fica assim, e aí o determinante a gente pode separar, né? O determinante do produto é o produto dos determinantes, então a gente pode escrever determinante da primeira matriz vezes determinante da segunda vezes determinante da terceira Isso aqui é um produto de números reais, é comutativo. Então, eu posso trocar de lugar esse daqui com esse daqui sem nenhum problema. E a gente deve lembrar também que essa matriz aqui, mudança de base, ela é simplesmente a inversa da matriz mudança de base na ordem inversa, né? Opa, aqui é alfa. Só que é inverso. A gente junta esse produto de determinantes para ter de volta o determinante do produto. Bom, isso aqui é a matriz de identidade, né? Uma matriz vezes a sua inversa. Então, o que sobra, na verdade, é só esse último determinante. Que era exatamente o que a gente queria provar. Que esses determinantes aqui são iguais. Então, ok. Item B. Se A, n por m é diagonalizável, mostra que o determinante é o produto de seus autovalores. Ele já dá até uma sugestão aí, né? E a gente faz utilizando essa sugestão mesmo. Que é a seguinte. A gente pega A, que é a matriz que ele deu, e a alfa base canônica. A gente sabe que nessa base canônica, a matriz do operador é a própria matriz A. Como é diagonalizável, então vai existir uma base beta, tal que nessa nova base beta ela vai ser diagonal. E a diagonal é formada exatamente pelos autovalores dessa matriz. Pelo item anterior, os determinantes dessas matrizes são iguais. Só que como essa matriz na base beta ela é diagonal, o determinante dela é o produto da diagonal principal, que é exatamente os autovalores, né? Então segue o resultado. Então, ela é bem direta do item anterior. Próxima questão, questão 8. Mostre que a matriz A é semelhante à matriz... Essa outra matriz aí. É semelhante a uma matriz diagonal. Na verdade, a gente vai estar provando que essa matriz aqui é diagonalizável, né? Você pode fazer a diagonalização dessa matriz, tentar achar essa, é um jeito de fazer. Vou fazer de outro jeito. A gente diz que duas matrizes A e B são semelhantes quando existe uma matriz P, uma terceira matriz,
Tal que a gente pode escrever assim, ó. P menos 1, B, P. Ou, equivalentemente, assim. Então, o que a gente vai fazer é achar essa matriz P. E eu vou chamar de ABCD. Então, o que a gente tem que fazer é, usando essa relação, pegar a primeira matriz, 1, 2, 3, 2, multiplica pela matriz P, que é ABCD, e esse produto tem que ser igual à matriz P, que é ABCD, multiplicada pela outra matriz, 400 menos 1. Bom, se a gente multiplica essas matrizes, a gente vai obter A vai ser A mais 2B, B mais 2D, 3A mais 2C e 3A mais 2D. E essa outra aqui vai dar 4 vezes A, 4A, mais 0, né? Não vai dar em nada. Depois vai ser menos B, aqui vai ficar 4C e aqui vai ficar menos D. Então, se a gente faz a igualdade de matrizes, a gente consegue montar dois sistemas lineares. O A mais 2B igual a 4A, 3A mais 2C B mais 2D. Que estava certo. Peraí, deixa eu ver se está tudo certo aqui. 1A, 2C, aqui é C. É B mais 2D, que está certo. 3A mais 2C, que está certo. Pronto, agora vai ficar certo. Deixa eu refazer isso aqui. Pronto. Então, A mais 2C igual a 4A. E 3A mais 2C igual a 4C. E o outro sistema, B mais 2D igual a menos B, 3B mais 2D igual a menos D. Vamos dar uma organizada nesses sistemas. Esse primeiro aqui vai ficar menos 3A mais 2C igual a 0. 3A menos 2C igual a 0. E o outro vai ficar 2B mais 2D igual a 0. E esse aqui vai ficar 4. Opa, 4 não, ali é um D. Vai ficar 3B mais 3D igual a 0. Então, o que a gente obtém do primeiro? Que o A, se a gente isolá-lo, vai dar 2C sobre 3. Então, 2/3 de C. E da outra, do outro sistema, a gente obteve que o B igual a menos D. Então, as matrizes, a matriz P tem que obedecer a essas regrinhas. Então, a gente pode tomar C igual a 3, para poder sumir com esse 3 no denominador, e B igual a 1, para ser simples. Então, daí a gente obtém que o A vai ser 2, vai cancelar esses 3, né? B menos 1, C vai ser 3 e D igual a menos 1. Isto é, a matriz P que a gente estava procurando, ela é 2, 1, 3 menos 1. E é interessante a gente verificar, né? Saber se está tudo certo.
Então, verificando. Matriz A vezes matriz P. A matriz A, que eu já esqueci. 1, 2, 3, 2. Multiplicado por 2, 1, 3, menos 1. Isso aqui vai dar 2 mais 6. Isso aqui vai dar 1 menos 2. 6 mais 6. E 3 menos 2. Então vai ser 8 menos 1, 12 e 1. E agora a gente faz a matriz B vezes a matriz P. Aliás, é o contrário. Matriz P pela matriz B. E a matriz B é 4, 0, 0, menos 1. 4, 0, 0, menos 1. Isso aqui vai dar 8, menos 1, 12 e 1. Então, a mesma matriz, né? Verificado. Então, de fato, elas são semelhantes. E uma matriz que serve para colocar essa semelhança é essa matriz P. Próxima. Questão 9, item A. Mostre que um operador linear T, num espaço de dimensão finita, que comuta com qualquer operador diagonalizável, é diagonalizável. Então, antes de fazer esse item, eu quero mostrar um leminha que afirma o seguinte. Se eu tenho uma matriz T que comuta com a matriz diagonal, cujos elementos são todos distintos, então essa própria T também é diagonal. Então é uma matriz diagonal, tudo aqui é 0, tudo aqui é 0, mas esses elementos da diagonal principal são todos distintos, tá? A gente vai usar isso na demonstração. Então vamos para a prova. Eu chamo essa matriz diagonal aí de A, tá? E a matriz T é a matriz inicial. Então a matriz A vai ser dada pelos A e J, a matriz T vai ser dada pelos T e J. E aí eu digo que o produto das matrizes AT é uma matriz C e J, onde cada C e J vai ser a multiplicação dos elementos da linha I pela coluna J, né? É por isso que dá esse somatório. A linha I está fixada e eu vou variando as colunas e vou multiplicando pelos elementos da matriz T com a coluna variando, com a linha variando e a coluna fixada. Só que a matriz A e J, ela é diagonal. Então esses A e K aqui, eles só não são zero quando I igual a K. Porque todo elemento que está fora da diagonal principal é zero. Então, nesse caso, o único que não vai ser zero vai ser o K igual a I. Por isso que eu peguei aqui, coloquei o K igual a I. É o único elemento que não é zero. A mesma coisa vale se eu fizer a multiplicação da matriz T pela matriz A, que nesse caso eu chamei de D e J. Então, o mesmo esquema, né? Dá algo bem análogo. Como essas matrizes comutam, como AT é igual a TA, então cada elemento C e J vai ser igual ao elemento D e J. Isso para todo IJ. Bom, os elementos C e J estão aqui do lado, já escritos, né? Só isso aqui. E os elementos D e J estão aqui. Então eles têm que ser iguais. Então isso aqui dá pra gente T e J em evidência. Eu passo para o outro lado. Vai ficar AI menos AJJ. Como esses elementos aqui eles são todos diferentes,
usar is, se eu pego i diferente de j, isso aqui não vai dar zero, sendo que o resultado está dando zero. Então, necessariamente, a gente tem que t de j é igual a zero, se i diferente de j. Mas isso aqui é exatamente a definição de diagonal, né? Essa matriz t de j está dando zero para todo i diferente de j. Então, portanto, t é diagonal. Pronto, esse lema vai ser importante para a gente na demonstração do item A. Então vamos para o A, que está dizendo algo mais geral. Se um operador linear T, ele comuta com qualquer operador linear diagonalizável, é ele mesmo diagonalizável. Então é o seguinte, já deixei grande parte aqui escrita. Então o T comuta com qualquer operador linear diagonalizável, faltou isso aqui. Diagonalizável. Bom, então a gente vai pegar um operador linear T1 que possui todos os autovalores distintos. Então, se ele comuta com qualquer um, se o T comuta com qualquer um, comuta também com T1. E aí, como esse T1 é diagonalizável, a gente consegue passar ele para uma matriz diagonal. A gente vai chamar essa matriz diagonal de D1, que é a matriz que a gente obtém depois de fazer a mudança de base para a base de autovetores. Então, a gente pode escrever esse T1 como sendo P, alguma matriz P, D1, P menos 1. O que eu estou dizendo é que a matriz T1 é semelhante à matriz diagonal, né? Já que ela é diagonalizável, tudo bem? E essa matriz D1 ela vai ser diagonal, e a diagonal principal dela vai ter todos os elementos distintos. Por quê? O operador T1 tem todos os autovalores distintos. A gente sabe que essa matriz diagonal D1 aqui vai ter na diagonal principal exatamente esses autovalores. Está tudo certo. Bom, como T e T1 comutam, TT1 é igual a T1T. E a gente vai substituir a expressão do T1 aqui. Então, a gente vai obter T, que multiplica o T1. Vou até copiar daqui de cima. Igual a T1 que multiplica T. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a esquerda dessa igualdade por P menos 1 e a direita dessa igualdade por P. Né? Para a gente poder cancelar esses P's aí. Sem parênteses fica melhor de ver, né? Pronto, então multiplicando por P menos 1 à esquerda, a gente vai ter P menos 1, T, P, D1. E lembra que eu estou multiplicando pela direita o P, né? Então esse P1 aqui vai sumir. Beleza. De novo, vou multiplicar por P menos 1 à esquerda, então esse P aqui vai sumir, vai virar identidade. Então vai ficar D1, P menos 1, T, e eu multipliquei por P pela direita, então fica assim. Vou passar o parênteses aqui para ficar claro o que eu estou fazendo. Pronto, então, olha o que é que eu achei. Que essa matrizona aqui, multiplicado por uma matriz diagonal, é igual a essa matriz diagonal multiplicado por essa matriz. A mesma matriz, né? Então, o que eu acabei de fazer? Eu
Acabei de mostrar que essa matriz comuta com uma matriz diagonal cujos elementos são todos distintos. Isso é exatamente o lema que a gente provou. Então, pelo lema, essa matriz tem que ser diagonal, o que implica que T vai ser diagonalizável. Por quê? Porque T vai ser semelhante a uma matriz diagonal. Então, ela é diagonalizável. E a gente tem outra informação também, que é o seguinte. Como T comuta com qualquer operador diagonalizável, em particular, ele vai comutar com um operador cuja matriz é diagonal com todos os elementos distintos. Então, pelo lema de novo, a própria matriz T também vai ser diagonal. Tá, então, a matriz T é diagonal. Agora vamos para o item B. Nas condições do item A, mostra que, na verdade, T é um múltiplo escalar do operador de identidade. Isso é, existe um número R tal que T é um múltiplo de I. Então, a gente quer aumentar um pouquinho a informação, né? A gente já sabe que T é diagonal, a gente vai mostrar que ela não é somente diagonal, mas como ela é um múltiplo da identidade. Então, é o seguinte. A gente pega a matriz T do operador na base canônica, e como T ele comuta com qualquer operador diagonalizável, em particular comuta com um operador cuja matriz... Aliás, em particular ele vai comutar com um operador cuja matriz possui todos os seus elementos distintos, com um operador diagonalizável, né? Diagonalizável. Se T comuta com qualquer operador diagonalizável, eu escolho um desses operadores que tem todos os elementos distintos. Ok? Então, a gente fazendo uma conta muito parecida com aquela lá de cima, a gente chama a matriz T de T e J, a matriz A de A e J. A matriz AT vai ser dada por C e J, onde o C e J vai ser a multiplicação da linha I pela coluna J, né? E como a gente já viu que a matriz T é diagonal, esse elemento aqui ele só vai ser diferente de zero quando K for igual a J, quando ele estiver na diagonal principal. Inclusive, escrevi aqui errado, né? Aqui vai ser... Aqui vai ser I, J, T, J, J. Esse elemento aqui que não é zero. Aproveitei as contas da outra questão, então deve ter escrito algumas coisas erradas aqui. Pronto, aqui a TA vai ser dada pela matriz D e J, com cada D e J sendo a multiplicação da linha I pela coluna J. E esse elemento aqui só vai ser diferente de zero quando K for igual a I. Então, bem aqui é I. Consequentemente, né, esse K aqui vai ser I também. Pronto. Então, como essas matrizes comutam, então AT é igual a TA. Então, o CJ tem que ser igual ao DIJ, né, para todo IJ. Certo. Então, o AIJ, CIJ é isso aqui, né? AIJ, TJJ, tem que ser igual ao TI, AIJ. Bom, passo para o outro lado e coloco AIJ em evidência, fica AIJ, que multiplica TII menos TJJ. Isso aqui dando zero. Isso significa, então, que o TI é igual ao TJJ. Né? Porque eu pedi ali por hipótese que todos os elementos
da matriz A sejam distintos e não nulos, na verdade. Na verdade, não preciso que sejam distintos, preciso que sejam não nulos. Se eles forem não nulos e esse produto dá zero, então, na verdade, isso aqui está dando zero, né? Que mostra que todos os elementos da matriz T são iguais. A diagonal principal, né? Pelo menos. Mas a gente sabe que ela é uma matriz diagonal, então todos os demais elementos são zero. Isso significa, então, que T é de fato um múltiplo da identidade. Bora para a próxima. 10. Disse que um operador linear T de V e V é nilpotente se existir um número inteiro positivo, n, tal que T elevado a n, igual a zero. Ou seja, quando você multiplica a matriz T por ela mesma n vezes, dá uma matriz nula, né? Item A, seja T nilpotente, encontre seus autovalores. Então é o seguinte, eu vou pegar o n sendo o mínimo tal que T elevado a n seja essa matriz nula. Porque assim, se T é nilpotente, existe um n. Pode existir vários. Eu vou pegar o mínimo tal que isso acontece e que o anterior não acontece. Claro, estou supondo aqui que o operador linear T não é um nulo, né? Porque senão não existiria um n-1 que não é nulo. Todos seriam nulos. Mas se o T não é nulo e é nilpotente, então vai ter um primeiro n que isso acontece. Vai ser nulo, mas o anterior não é. Então vou pegar isso aí. Bom, se esse operador T elevado a n-1 não é nulo, isso significa que existe um vetor tal que a imagem desse vetor não é nula. Ok. Mas a gente pode aplicar nessa igualdade aqui o operador T. Então, T aplicado em T de n-1 aplicado em V vai ser T elevado a n em V. Isso aqui é zero. Porque o operador é nilpotente, a gente sabe que T elevado a n é o operador nulo. Então, isso significa que T elevado a n-1 de V é um vetor não nulo que, quando T é aplicado, dá zero. Ou seja, T elevado a n-1 de V pertence ao núcleo de T. Deixa eu ver se eu me expressei mal aqui. Quer dizer que T, quando aplicado a esse vetor, que eu sei que é diferente de zero, o resultado dá zero. Então, esse vetor faz parte do núcleo da T. Acho que eu falei algo um pouco diferente disso. Mas é isso que eu quis dizer. Pronto. Então, pertence ao núcleo de T. Isso significa, então, que o núcleo de T não é composto só do zero, né? Isso é, esse vetorzinho V aí, a transformação leva ele em zero, que é a mesma coisa que zero vezes o V. Isso significa, então, que zero é um alto valor de T. Então, na nossa missão de encontrar os autovalores, a gente achou pelo menos um, que é o zero. Agora eu vou mostrar que, na verdade, só tem esse zero como autovalor. A gente faz assim. Pega um autovalor qualquer.
um alto valor qualquer lambda de t. Daí, para algum... já chamei de V, vou chamar de U. Para algum U em V, você vai ter que T de U vai ser lambda de U. Lambda U, né? Bom, se eu aplico aqui n menos uma vez o T nessa igualdade, eu vou obter que T elevado a n de U vai ser lambda n elevado a n vezes U. E eu sei que isso aqui é zero, porque n potente T elevado a n é um operador linear nulo. Isso significa, então, como isso aqui é um autovetor, ele não é nulo. Então, quem tem que ser nulo é o próprio lambda. Isso significa, então, que só tem o zero como alto valor, né? Se eu pego algum outro, eu consigo achar que ele é zero, e eu sei que o zero é, então tá tudo certo. Podemos escrever isso, né? Zero é o único alto valor. Show! Item B. Encontra uma matriz A 2 por 2 diferente de zero, tal que T de A do R2 e R2 seja nilpotente. Coloquei aqui um exemplo, inclusive mesmo do livro. Quando você multiplica essa matriz por ela mesma, dá a matriz nula, ou seja, ela é nilpotente. E item C, mostre que um operador linear nilpotente não nulo não é diagonalizável. Isso é uma consequência do único alto valor ser exatamente o zero. Porque é o seguinte, se T fosse diagonalizável, então existiria uma base beta, tal que os autovalores estivessem na diagonal principal, sendo que T, beta, beta seria uma matriz diagonal, né? É exatamente essa definição de diagonalizável. Mas o único alto valor de T é exatamente o zero. Então, como essa matriz aqui é uma matriz diagonal, cuja diagonal principal são os autovalores, se o único autovalor é zero, então ela mesma seria nula. Isso significa dizer que T seria semelhante a uma matriz nula. Então, ela mesma seria nula. Só que, por hipótese, ela não é nula. Então, não pode ser diagonalizável. Tá, com isso a gente encerra o vídeo. Espero que tenha sido útil. Bons estudos aí pra vocês. Valeu e falou!